Muito boa tarde a todos. Vamos assistir a mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Na verdade, até agora, nós vimos elementos pertinentes à pessoa natural, ou física ou humana, de acordo com a denominação que vocês desejam dar. A pessoa humana é mais comum no discurso de direitos humanos e direito constitucional, pessoa física mais para direito empresarial e tributário, e no direito civil, os manuais tratam em regra de pessoa natural. São sinônimos perfeitos, como nós já vimos. Mas agora nós vamos ver um outro tipo de pessoa chamado pessoa jurídica. Esta é uma das mais inteligentes criações do direito privado já feitas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que toda pessoa natural tem capacidade, portanto, ela é sujeito de direitos. Mas não são só a esses sujeitos de direito, Homo sapiens, que o direito reconhece a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: com as grandes navegações, o comércio com a Ásia, sobretudo, ficou extremamente lucrativo. Portugal apelou por uma aliança entre burguesia e Estado para fazer as circunnavegações, os negócios. Né? A Holanda fez diferente. Ela criou uma companhia. Essa primeira companhia foi a Companhia das Índias. E todos poderiam participar do ganho da companhia. Mas como? Cada pessoa natural poderia comprar um pequeno pedaço, uma pequena fração da companhia. E ela correria risco na medida dessa compra, sendo que o seu patrimônio pessoal ficava resguardado. Vamos lembrar que patrimônio é o conjunto de direitos e deveres economicamente considerados de uma determinada pessoa. Então, a pessoa natural comprava uma cota, ou se quisermos usar a linguagem de hoje, uma ação. O seu patrimônio pessoal ficava resguardado e você corria risco com aquele capital que você empregou na sociedade. Quanto maior o risco, maior sua chance de ganhos, mas também maior a sua chance de perder tudo. De qualquer maneira, havia a possibilidade de todos participarem dos ganhos da pessoa jurídica, além de haver uma separação entre o patrimônio pessoal da pessoa natural e o patrimônio da pessoa jurídica. Então, os bens e deveres economicamente apreciados da pessoa natural ficavam distintos dos direitos e deveres economicamente apreciados da pessoa jurídica. Assim, a Holanda pôde florescer, distribuindo capital a todos na medida do risco que queriam correr e ainda protegendo seu patrimônio pessoal individual. Bom, essa é a origem, muito rapidamente falada, da pessoa jurídica. Aqui também há uma diferença que vale se ressaltar, que os portugueses chamam de pessoa jurídica tanto a natural quanto a nossa pessoa jurídica. E eles denominam pessoa individual e pessoa coletiva, por oposição à nossa pessoa natural e pessoa jurídica. As nomenclaturas têm vantagens e desvantagens. Para nós aqui é pessoa natural e pessoa jurídica. Então, essa pessoa ela é um ente gregário, e a complexidade e a necessidade de juntar esforços para a consecução de objetivos comuns estimulam a agregação. Nesse sentido, o direito equipara à própria pessoa humana certos agrupamentos de indivíduos ou certo patrimônio a que se lhe será atribuído personalidade. O ente abstrato ganhará então personalidade. Pode ser um ente abstrato de direito público, Estado, município, Distrito Federal, autarquias, por exemplo, ou pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado, igrejas, associações, sociedades, fundações, etc. Há outras denominações possíveis.
elas não têm muita utilidade hoje em dia, né? No nosso ordenamento já está muito bem assentado que é pessoa natural e pessoa jurídica, mas quando lidarem com direito internacional, vocês podem se deparar com nomes diferentes, tenham atenção para saber exatamente do que se trata. Bom, o que vem a ser a pessoa jurídica? Pessoa jurídica é um agrupamento de pessoas, no caso de associação e sociedades, ou a destinação de um patrimônio, um conjunto de relações economicamente apreciáveis de um ente, dotado de lei para aptidão de titularidade de direitos e obrigações na ordem civil, tendo assim personalidade jurídica própria e independente de seus membros. Então, nós temos um agregado de pessoas que se reúnem, fazem um contrato, esse contrato é levado a registro e é criada uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem existência distinta dos instituidores e, via de regra, o capital da pessoa jurídica não se confunde, não se mistura com o capital da pessoa natural. Portanto, essa agregação de pessoas com estatuto levado a registro, ou essa destinação patrimonial levada a registro, no registro próprio, no registro de pessoas jurídicas, faz com que esses entes ganhem personalidade e passem a atuar de maneira distinta da dos seus instituidores. Então, nós teríamos a pessoa natural que institui a pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica pode agir de maneira diversa da pessoa natural. Não é simplesmente a soma das vontades da pessoa, das várias pessoas naturais instituidoras. Não. É uma emergência dessas vontades diversas, né, que gera uma vontade da pessoa jurídica por inteiro. Quais que são os requisitos para se criar uma pessoa jurídica? Bom, a criação da pessoa jurídica, na verdade, ela é um negócio jurídico. E a teoria do negócio jurídico será vista em Teoria Geral do Direito Privado 2. Para que se haja um negócio jurídico, é necessário agente capaz, isso nós já vimos, quais que são os agentes capazes. Os absolutamente incapazes estão no artigo 3º do Código Civil, os relativamente incapazes no artigo 4º do Código Civil. Então, não pode estar no 3º ou no 4º, tem que ser um agente capaz. Uma forma prescrita ou não defesa em lei. Forma é a projeção ambiental da vontade, é como você manifesta a vontade do mundo, e aqui na caso da pessoa jurídica ela vai ser formal, vai ter um requisito de forma específico, e tem que ter um objeto lícito, possível e determinado, certo? Então nós temos o ato constitutivo, com os estatutos e atos e contratos sociais, e o registro do ato constitutivo para que ela ganhe personalidade. Então, nós temos a vontade humana positivada numa escritura que é levada a registro no cartório de pessoas jurídicas para que elas gere a personalidade da pessoa jurídica. Características. Muito nós já falamos aqui. A pessoa jurídica ela tem personalidade distinta de seus instituidores. Então, se João, Maria e José criaram uma associação, a Associação Morra Feliz, a Associação Morra Feliz tem existência distinta da de seus instituidores. A Associação Morra Feliz tem uma personalidade própria, tem uma vontade específica, segundo seus estatutos e segundo as suas finalidades. Então, ela tem patrimônio distinto de seus membros, tem uma existência diversa das dos seus integrantes e não pode exercer atos privativos de pessoas naturais, como, por exemplo, o casamento. Não faz o menor sentido uma pessoa jurídica realizar casamentos. Agora, elas podem ser sujeitos ativos e passivos de vários atos civis e, em alguns casos específicos, criminais, o que não nos interessa aqui agora. Então, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta de seus instituidores, um patrimônio distinto dos seus membros, uma existência diversa de seus integrantes e podem ser sujeitos ativos e passivos em vários negócios jurídicos. A classificação das pessoas jurídicas. A pessoa jurídica tem várias classificações possíveis. Vamos ficar com a classificação que é dada no nosso Código Civil. O nosso Código Civil ele reserva vários artigos para tratar da classificação das pessoas jurídicas. Então, quanto à nacionalidade, nós temos a seguinte classificação.
a pessoa jurídica nacional, organizada e constituída conforme a legislação brasileira, com sede no Brasil, e a estrangeira, que é organizada e constituída em conformidade com a legislação estrangeira, com sede no exterior. Quanto às funções exercidas, nós temos as pessoas jurídicas de direito público, interno e externo. As de direito interno são a União, os estados, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Essa legislação pertinente às pessoas jurídicas de direito público no direito administrativo são tratados no artigo 37, inciso 19 da Constituição. E temos as pessoas jurídicas de direito público externo, que são os estados-nações e outros entes, como, por exemplo, a Ordem de Malta, que tem representatividade externa. E as pessoas jurídicas de direito privado? Elas serão 3 tipos fundamentalmente subdivisíveis. Fundações, quando você pega um patrimônio, que é aquele conjunto de relações economicamente apreciáveis do indivíduo, e ele ganha personalidade. No direito empresarial, nós teremos as sociedades, que será simples ou empresária, e a EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada. As sociedades serão estudadas a miúde em direito empresarial. Há um semestre só para estudar a pessoa de sociedade anônima. Temos ainda as organizações religiosas, no artigo 42, parágrafo 1º do Código Civil, e o enunciado 143 fala que elas podem ser fiscalizadas quanto à sua finalidade. Se ela tiver um rito, por exemplo, que seja considerado ilícito, com sacrifício de animais, por exemplo, ela pode ter o seu funcionamento suspenso. E os partidos políticos da Lei 96 de 95. Quanto à estrutura interna, nós temos a corporação, que é o conjunto de pessoas reunidas em prol de objetivo comum, a sociedade e associações, e as fundações, que é um patrimônio destinado para um determinado fim. Uma pessoa deixa uma quantidade de direitos e obrigações economicamente apreciáveis via testamento para criar uma fundação, ou ela é criada em vida. Nós veremos isso depois com mais calma, quando formos estudarmos a fundação na sua especificidade. Como é que dá o começo da personalidade jurídica? É a vontade humana. A pessoa jurídica é uma criação fundamentalmente da vontade humana. Ou seja, ela é uma criação da autonomia da vontade. Essa manifestação de autonomia da vontade deve respeitar os requisitos de validade do negócio jurídico, né? Aquele agente capaz, objeto lícito, forma, pesquisa ou não defesa em lei. A forma da vontade pode ser pública ou particular, não é? E certas pessoas, por estarem ligadas a interesses de ordem pública, ainda necessitam de autorização ou aprovação do governo federal. Por exemplo, instituição financeira. Para eu criar um banco, não basta só a minha vontade, só os requisitos legais específicos das pessoas jurídicas comuns, mas também uma autorização administrativa para que eu possa criar esse banco, justamente pela importância que ele vai ter na sociedade como um todo. Em segundo lugar, o registro. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado só se dará com o registro do ato constitutivo no órgão competente. Então, você pode ter uma escritura pública, que ela representa a vontade de todos os instituidores. Não é? Escritura pública é o quê? É escritura, portanto um papel, e público, porque qualquer pessoa que demandar no cartório pode ver, e que ela é levada a registro. Onde? No cartório de pessoas jurídicas. Então, quem for fazer negócio com aquela pessoa jurídica pode exigir os estatutos registrados da pessoa jurídica como segurança de que aquela pessoa jurídica realmente existe e com ela eu posso praticar negócios. Então, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado só se dará com o registro desses atos constitutivos no órgão competente. A pessoa jurídica só adquire personalidade após o registro. O registro do contrato social de uma empresa empresária faz-se na junta comercial, que mantém o registro público de empresas mercantis. O registro do estatuto e demais atos constitutivos são registrados, como dito, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, quando houver. E as informações necessárias no registro? O registro é a certidão de nascimento
da pessoa jurídica. Então, são todos os itens pontuados no artigo 46. O registro declarará denominação, fim, sede, tempo de duração e fundo social da pessoa jurídica, nome e individualização dos fundadores ou instituidores, modo como se representa ativa e passivamente, administrativa ou judicialmente, se o ato constitutivo é reformável ou não, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso aqui é um caso extremamente raro, em que o patrimônio da pessoa natural instituidora da pessoa jurídica vai responder subsidiariamente ao patrimônio da pessoa jurídica, é um caso bastante raro, e as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio. Então, o registro é basicamente a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Não é necessário ficar muito preso à lei, nós podemos raciocinar aqui. Nome da fundação, fim da fundação, sede da fundação, nome dos instituidores, individualização dos instituidores, quais que são as finalidades, como que se dará o registro, como que será feita a extinção, ou seja, é só pensarmos logicamente que nós sabemos o que deve constar no documento levado a registro para que haja a emergência de uma pessoa jurídica. Os direitos da personalidade, nós veremos depois, podemos ler aqui agora como direitos da pessoa humana. O nosso artigo 52 do Código Civil fala algo bastante exótico. Aplica-se à pessoa jurídica no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Vamos ler aqui isso de uma outra maneira. Aplica-se à pessoa jurídica no que couber a proteção de direitos da pessoa humana. Ou seja, a pessoa jurídica vai ter proteção equivalente à pessoa humana. Isso, para mim, é uma aberração completa. É uma aberração completa. Porque só a pessoa humana pode ter direitos humanos. Alguns direitos, obviamente, não cabem à pessoa jurídica de forma alguma, como, por exemplo, direito à integridade física, direito ao convívio familiar. Mas outros direitos fundamentais, como, por exemplo, imagem e privacidade, podem ser contabilizados como danos à marca, mas não uma violação de direitos da personalidade, não a violação de direitos da pessoa humana. De qualquer maneira, há esse artigo 52 do Código Civil, e há também a súmula 227 do STJ, que fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Eu tive em uma palestra do professor Carlos Alberto de Mota Pinto, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Ele também acha uma excrescência esse artigo 52 do Código Civil Brasileiro, de dizer que a pessoa jurídica tem direitos da personalidade. E como é que se extingue a pessoa jurídica? A pessoa jurídica nasce, desenvolve-se, modifica-se e se extingue. Pode ser que ela não tenha um prazo de extinção, ela pode ser simplesmente renovada e ser uma pessoa jurídica bastante antiga, que transcende a existência dos próprios instituidores. Não é? As pessoas jurídicas de direito público se extinguem por lei, da mesma forma que nasceram, e a extinção das pessoas jurídicas de direito privado pode se dar ou convencionalmente, já que a pessoa jurídica foi criada pela vontade, as partes essa mesma vontade pode desconstituir a pessoa jurídica, uma dissolução legal, se o término decorre das hipóteses previstas na legislação, por exemplo, uma legislação que torna o objeto daquela pessoa jurídica ilícito, ou uma dissolução judicial, quando ocorre por decisão judicial. O destino do patrimônio previsto está no artigo 46, inciso 6º, que diz: o registro declarará as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, se esse for o caso. Muito bem, a pessoa jurídica ela é um pouco mais complexa do que a pessoa natural em alguns aspectos, porque ela é mais abstrata. De qualquer maneira, consultem a bibliografia pertinente à pessoa jurídica. É uma matéria que todos vocês vão precisar. Ela é uma matéria bastante interessante, multifacetada, e espero que a gente possa conversar. Na verdade, a gente vai conversar sobre pessoa jurídica ainda mais algumas aulas. Muito obrigado.